Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos trabalhar aquele conteúdo tão esperado por vocês: a interpretação de texto e a compreensão de textos. A primeira pergunta é: por que o edital traz assim? Interpretação e compreensão de textos. Por um simples motivo: são duas coisas totalmente diferentes. Ah, mas eu não sei fazer interpretação, mas sei fazer compreensão. Ou, na compreensão eu vou bem, mas na interpretação, que bagunça aí na cabeça da gente, né? Então vamos devagar. O que é uma interpretação de texto e o que é uma compreensão? Então, para começarmos, já coloquem aí no material de vocês que interpretação é diferente de compreensão. E também já aproveitem o C de compreensão e escrevam cópia. Como assim, professora? Cópia. Na compreensão, a resposta está no texto. Então, literalmente, copiamos a resposta do texto. Já na interpretação, precisamos de outros conhecimentos. Mas vamos lá, vamos ver quais são esses conhecimentos. Primeiramente, pessoal, o que é um texto? O que é um texto? Então, nós temos aqui que texto é um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si, formando um todo significativo capaz de produzir entendimento. Então, o primeiro passo é pegarmos isso aqui: conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si, formando então esse todo significativo. Então, primeiro, nós temos que ter essa concepção de que texto é um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si. Então, o texto deve seguir uma ordem, né? Às vezes nós falamos, o legal é escrever na ordem direta. Aí vem alguém e diz, não, na redação fica chique escrevermos na ordem indireta. Mas qual é a ordem ideal? A ordem ideal é a que nos proporciona o entendimento. Claro que na ordem direta é mais fácil para entendermos, né? A indireta fica um pouquinho mais difícil. Então, aqui nós temos: bonito comprou muito carro o preto papai que. Entenderam alguma coisa? Não. Por quê? Porque esse meu texto não está organizado. Não está organizado e justamente pela falta de organização não houve o entendimento. Então, aí você vai naquela, põe um artigo, põe um substantivo, põe um adjetivo, põe o verbo. Então, eu comecei lá agora. O carro preto que papai comprou é muito bonito. O carro preto que papai comprou é muito bonito. Agora sim eu tenho um texto. Quando falamos em texto, não fiquem pensando aqueles textos assim, enormes, com 50 linhas. Uma linha é um texto. Uma linha é um texto. Às vezes vem a questão assim na prova. De acordo com o texto acima, aí o texto tem uma linha. Cadê o texto? É a uma linha que está lá. Então, o texto não precisa ter várias linhas. Então, poderá ter uma ou várias, né? Mas com uma linha já é um texto. Agora, dentro do texto, que é esse conjunto, né, de ideias organizadas, o que nós temos? Muito importante para a nossa interpretação é o contexto. Professor de português tem mania de responder assim: depende do contexto. Professor, então, depende do contexto. Mas, professor, depende do contexto. Pô, mas eu nem perguntei, ela fica dizendo, né? Ou o professor, a professora ficam dizendo, depende do contexto. Por que depende do contexto?
Algumas palavras possuem apenas um significado. Só um significado. Aí, tranquilo. Porém, outras, dependendo do momento, dependendo da ocasião, elas poderão ter sentidos diferentes. Então, por isso que nós, de português, insistimos que toda e qualquer palavra deverá ser analisada dentro do contexto.